Muito bem, pessoal. Então, iniciando oficialmente o nosso webinar. É um prazer estar com vocês aqui nesta tarde. Eu sou o Willy, faço parte aqui do time do Sucesso do Cliente, do Educacional Ecossistema, e eu que estarei realizando esse momento com vocês aqui hoje, tá? Nesse período da tarde. A ideia aqui hoje vai ser realmente realizar uma conversa, então eu espero naturalmente que vocês interajam bastante, até porque é um conteúdo aí que a gente precisa chegar até vocês, considerando a realidade e a forma com que vocês trabalham nas suas específicas instituições, mas também para aqueles que estão curiosos e querem saber um pouquinho mais aí sobre os 5Es, né? Esse modelo que está relacionado principalmente quando nós desenvolvemos os planos de aula da Lego Education, certo? É, Manda aqui para mim no chat, então, quem está aqui comigo, de qual escola que vocês estão falando, a cidade, vai ser um prazer aí saber quem está aqui comigo hoje. E vamos dar início então, certo? Antes de entrar realmente na temática que nós temos aqui hoje, que são 5Es, queria relembrar rapidamente vocês que a maratona de verão ela vai estar acontecendo até amanhã, então amanhã ainda terão mais dois webinários. No período da manhã, nós teremos um webinar sobre mesa educacional, que é uma solução aqui do nosso portfólio, e ela visa principalmente essa questão ali desde a educação infantil até fundamental ali, a parte de alfabetização, ou, por exemplo, a questão de compreensão e trabalho com os números. De uma forma bem acessível, essa solução traz realmente as experiências para os alunos e vale a pena vocês conhecerem, tá? A título de desde uma inspiração à prática de vocês, a realmente conhecer aí tecnologias que realmente impulsionam o ensino e a aprendizagem, tá? E na sequência, no período da tarde, nós vamos falar sobre suítes pedagógicas, que é hoje é, o, o showcase do educacional, eu diria, né? Realmente a gente vem trabalhando muito hoje com o conceito das suítes, e você que é interessado aí realmente nessa questão de personalização quanto ao ensino, vale a pena você participar com a gente amanhã de tarde, tá? Então, quem tiver interesse, o link da programação está aqui na tela, eu vou projetar no final do webinar para vocês também, mas é isso aqui, tudo bem? Então, começando aqui com vocês, certo? Imagino que quem está aqui comigo hoje também já tenha participado de outros momentos, falando sobre robótica ou diretamente de Lego Education. Pode ter sido aqui no webinar ou em outra ocasião, certo? A gente tem essas possibilidades, a gente sempre traz muito conteúdo para vocês. Mas vale a gente falar um pouquinho com relação a essa questão da Lego Education, né? O que que é, de fato, qual que é a proposta dela? Em sua grande essência, a Lego Education vem de encontro com essa questão de envolver os alunos numa aprendizagem por meio da brincadeira. Isso é importante a gente comentar aqui, porque não é uma brincadeira, o brincar pelo brincar, né? Realmente eu estou trazendo a aprendizagem alinhada a isso. A gente tem ali muito alinhado a questão do que a Lego defende, o Learning to Play, que é o aprender por meio da brincadeira, e com isso torna o processo de aprendizagem muito significativo, porque incentiva a exploração, a criatividade e a ampla gama de conexões que eu posso trazer ali para minha comunidade. E quando eu digo comunidade, porque naturalmente eu não vou estar só impactando o meu aluno, mas todo mundo que está em volta e conectado de alguma forma com a minha instituição, sejam os professores, os gestores, os responsáveis, né? É um trabalho aí bem amplo. Também alinhado à questão do STEAM, né? Então, a gente tem essa relação das ciências, das tecnologias, engenharia, artes e matemática atribuído ao trabalho com esses conjuntos, certo? E também temos a questão, por exemplo, do trabalho com robótica, programação, cultura maker, entre questões socioemocionais que estão diretamente alinhadas à BNCC, ok? A Lego hoje, com relação aos conjuntos que nós oferecemos para as escolas, para a educação de uma forma como um todo, vai ali desde a educação infantil até mesmo situações mais específicas como educação especial e até mesmo EJA.
Eu não incluí aqui, mas faz total sentido também. A Lego se faz presente até mesmo no ensino superior, seja para desenvolver alguma dinâmica entre os estudantes ali, ou até mesmo trabalhos voltados para robótica, para programação, para cultura maker e outras questões nesse nível, né? Então, ela realmente se faz presente de diversas formas dentro do cenário educacional. E é bacana porque os conjuntos, né, que compõem a Lego Education, que eles desenvolveram, são específicos ali para determinadas faixas etárias. Então, eu tenho N é, é, conjuntos ali que atendem demandas, questões relacionadas à educação infantil, um trabalho mais lúdico, a questão do socioemocional, uma imersão ali também ali bacana na área do STEAM. Eu começo a trabalhar questões de robótica no ensino fundamental, avançando, né, desde o Spike Ascension até o Spike Prime, e até com a possibilidade dos meus alunos saírem dessa questão da linguagem de blocos ao Python, por exemplo, né, no que diz respeito à questão de programação. Para quem teve a oportunidade, hoje de manhã nós tivemos o Davi fazendo uma fala sobre a programação da Lego Education. Se você não assistiu, vai estar disponível até amanhã a gravação na página da Maratona, tá? Muito legal, foi uma fala bem bacana que ele trouxe para a gente, vale a pena vocês também consultarem. Tudo bem? E alinhado a isso, nós temos a questão dos 5Es. Gostaria de saber, quem está aqui comigo hoje, vocês têm conhecimento do que são os 5Es? Ou vocês nunca ouviram falar? Ou até mesmo já ouvi um pouco, mas quero saber mais? Quem está aqui comigo hoje já teve a experiência, seja diretamente pela formação que vocês tiveram, ou pesquisando ali, vocês têm conhecimento, ou até mesmo na prática, do que se tratam os 5Es? Quem está aqui comigo e pode falar ali pelo chat, por exemplo, agradeço. Realmente, Marcelo, a gente sempre traz ali a questão dos 5Es nos nossos encontros, né? Eu acho que a gente não teve ainda, pelo menos recentemente, um momento específico para falar de 5Es, né? A gente sempre traz ali na jornada Embaixadores da Inovação, por exemplo, né? Sempre tem alguma coisinha que a gente faz uma pincelada ali, mas hoje realmente é específico, né? Larissa comentou que já ouviu em outras formações, muito bacana. Conheço pelos planos de aula do portal. Muito legal, Milena. Realmente, hoje, grande parte das estruturas, os planos de aula aí que a própria Lego ela oferece, por exemplo, para as escolas, segue exatamente essa estrutura dos 5Es, né? E contextualizando rapidamente para vocês, onde a gente está quando a gente fala dos 5Es, esse modelo de instrução, ele ganhou ainda mais popularidade quando a pandemia ela teve início ali em 2020. Isso porque ele permite diferentes modelos de aula que vão desde o remoto ao híbrido e o 100% presencial. Para quem trabalha aqui, por exemplo, com o Spike Prime ou Spike Ascension, se vocês forem lá nos planos de aula que a Lego oferece, vão ter algumas unidades, né, que ali estão marcadas como híbrido. Isso significa que uma parte daquela aula não necessariamente vai precisar ser feita no ambiente da escola ou com todos os alunos reunidos ali presencialmente, dá para fazer algumas divisões nesse sentido, né? Então, o 5Es ele abre esse leque. E é bem interessante também porque, na verdade, a gente fala, sempre que a gente fala de Lego, a gente imagina coisas muito novas, né? Coisas que, nossa, nunca ninguém falou sobre isso, mas da mesma forma que a Lego está presente há várias décadas aí nas nossas vidas, o 5Es também já não é de hoje, tá? Na verdade, ele foi criado em 1987 pelo Roger W. Bybee, tá? Ele é o ex-diretor do BSCS, é, e ali, basicamente, eles desenvolveram essa metodologia e ela, inclusive, permanece atual até hoje, porque ela vai trazer, como a gente coloca aqui no slide para vocês, diferentes estratégias de ensino. Sempre pensando nessa questão de quando a gente consegue desenvolver diferentes estratégias, por consequência, a gente consegue fornecer maiores conexões com as atividades e também a gente possibilita que os professores eles desenvolvam habilidades e competências que são essenciais para os seus alunos durante todas as atividades em sala de aula. Então, é aquela coisa, não é simplesmente eu pegar um conjunto
de Lego, colocar ali na mesa, criançada, se divirtam aí e vamos ver o que sai aí de aleatório, né? Aqui a gente tem a possibilidade de trazer uma coisa mais contextualizada, de ter um início, né? De trazer uma provocação, um ponto de partida para começar a ser trabalhado ali e evoluir para, vamos assim dizer, desde a montagem, mas não só a montagem, mas várias coisas significativas durante a experiência das aulas, né? A gente vai passar daqui a pouco por alguns exemplos de planos de aula, tá? Que eu vou trazer desde a educação infantil até ensino médio, para a gente perceber que o modelo dos 5Es, ainda que em diferentes segmentos, o passo a passo é o mesmo, né? A gente consegue desenvolver vários planos de aula por nossa conta. Isso é bacana também, porque você vai lá, eu trabalho com Lego Education, Spike Extension, mas a Lego oferece lá no site deles, vou chutar aqui, 30 planos de aula. E depois que eu terminar esses planos, você pode desenvolver os seus, porque no momento que você entende a metodologia por trás ali da coisa, beleza, eu consigo pegar várias coisas interdisciplinares que estão no cotidiano da minha escola e relacionar a Lego junto, por meio dos 5Es, certo? Vamos avançar aqui então, em cima desse ponto, conhecendo oficialmente os 5Es, tá? Quando a gente fala deles, a gente passa pelo quê? Pelo envolver, pelo explorar, pelo explicar, o elaborar e o avaliar. Aqui na língua portuguesa, né, seriam 4Es e um A, mas no inglês, avaliar é evaluate, né, se eu não me engano. Então, por isso que faz sentido os 5Es para a língua inglesa, mas a gente traz o conceito para o português, ainda que o último passo aí seja para a tradução o avaliar, né? Para quem quiser tirar um print dessa tela, aqui explica muito bem para a gente, quer dizer, não diretamente explicar, mas demonstra, né, para a gente exatamente como que é constituído, né? A gente tem o processo de avaliação, e quando eu falo de avaliação, não estou falando diretamente da avaliação tradicional que nós conhecemos. Vocês vão perceber que aqui é muito mais amplo esse universo do avaliar, mas que ele se faz presente no centro. Então, a todo instante, desde a fase inicial ali, que é o envolver, até o processo de elaborar, eu estou avaliando os meus alunos. Da mesma forma, eu posso possibilitar, né, que eles façam as suas autoavaliações e também avaliações ali entre os próprios colegas, seja a equipe avaliando os colegas que estão ali presentes, ou uma equipe avaliando a equipe do outro, e por aí vai. Então, são várias alternativas nesse meio quando a gente se refere aos 5Es. A gente vai explorar já já um pouquinho mais a fundo, mas aqui a gente já traz uma essência, né, de como que eles são. Envolver, explorar, explicar, elaborar e o avaliar. Beleza? Deixa eu dar sequência aqui. Aí, com relação a essa questão que eu trouxe para vocês, eu trago aqui para a gente falar um pouquinho também uma questão que até um colega nosso aqui do Educacional, o Daniel, fez uma fala algum tempo atrás, vocês podem até consultar na internet depois, até posso ver de mandar o link aqui no encerramento para vocês, mas é bacana porque com os 5Es, os educadores eles podem aplicar em diferentes níveis de planejamento das atividades. E isso é muito bacana porque eu posso trazer eles desde uma aula específica, ou seja, eu quero trabalhar uma aula de 30 a 45 minutos. Os 5Es podem estar presentes ali nesses 45 minutos. Ou não, eu quero fazer um planejamento semestral, um planejamento mensal, trimestral, anual. Eu consigo trabalhar com 5Es ali dentro também. Isso é algo que os próprios criadores, né, dessa metodologia colocam para a gente. E é muito interessante, porque dentro desse método também a gente vê uma contribuição que permite que os nossos alunos eles sejam protagonistas da aprendizagem. Vocês sempre vão perceber que em todas as fases não é uma coisa expositiva. Os alunos estão muito envolvidos
mesmo quando eu apresento um vídeo, eu crio ali, vamos assim dizer, uma situação, eu trago várias perguntas, provocações, problemas para que o meu aluno ali investigue e interaja ali dentro da sala de aula. Tudo isso vai contribuir para o processo de criação, para o processo de exploração, de investigação, até mesmo criação de hipóteses, o que é muito bacana para a gente trazer de uma forma bem ativa, né, para os nossos alunos. Eles estão ali presentes a todo instante com a gente nesse processo. E aqui, quando a gente encara realmente a metodologia, né, ela vem de encontro com a Allegro Education, fazendo essa conexão perfeita, né, com os valores educacionais da companhia, que é o que eu comentei, por exemplo, sobre o STEAM, que são ciências, tecnologia, engenharia, arte e matemática, até mesmo com o Learning to Play, que é o aprender por meio da brincadeira, certo? Aprender por meio do brincar. E aqui, também relacionado aos 5Es, eu queria saber de vocês. Quem aqui conheceu a Lego Education, começou a trabalhar, ou, enfim, mesmo que não trabalhe, conheceu os 4Cs? Ou vocês já entraram no universo dos 5Es, assim que vocês tiveram a experiência de fazer essa imersão e trabalhar diretamente com os conjuntos, já foi ali com os 5Es na jogada, ou vocês conheceram pelos 4Cs? Aí o Marcelo comentou para a gente, né, que quando ele começou a trabalhar, ainda eram os 4Cs, né? Muito bacana. Eu também, eu entrei aqui no Educacional, Marcelo, em 2018, ainda na época como estagiário, e todas as formações, né, quando o pessoal capacitou a gente aqui e tudo mais, a gente passou pelos 4Cs também, né? Que fazem total sentido até hoje, na verdade. Vocês vão perceber que há vários planos de conjuntos que foram lançados aí alguns anos atrás, lá nos planos de aula, até originais da Lego Education ainda estão presentes lá os 4Cs, porque na verdade eles não foram extintos, tá? O que acontece? Os 4Cs, para quem não conhece, antes da existência dos 5Es, nós tínhamos eles que seriam o quê? O conectar, o construir, o contemplar e o continuar, tá? Aí eu trago aqui, agora oficialmente, né, uma fala que foi do colega, do meu colega Daniel, que essa fala, inclusive, foi compartilhada por ele em uma matéria que nós lançamos há algum tempo atrás no blog do Educacional, em que realmente ele traz ali para a gente a questão de que os 5Es, eu vou ler aqui para vocês, tá? Os 5Es, segundo o Daniel, permitem uma abrangência no que se refere ao processo de aprendizagem. E, nesse sentido, os 4Cs estão contidos nos 5Es. E uma das principais características dessa metodologia é a ênfase na avaliação como um processo dinâmico e interativo. Ela acontece no decorrer da atividade proposta. Então, resumidamente, não é como se a gente tivesse, da noite para o dia, mudado a forma de fazer as nossas atividades e executar os nossos planos de aula. Mas agora, o que não acontecia nos 4Cs era essa ênfase no processo de avaliação no centro da metodologia, tá? Então, ali a gente vai identificar várias vezes o conectar, ali, por exemplo, no primeiro E, o construir, quando o aluno vai colocar a mão na massa, passar pelo processo, o contemplar, está muito relacionado com o processo de explicação, né? E até mesmo o continuar, ali está presente nessa essência dos 5Es. Ainda, parafraseando aqui o Daniel, né, ele também trouxe para a gente que é importante considerar a avaliação também, digo, é importante considerar que a avaliação também tem uma característica bem particular. Ela não se estabelece apenas na relação professor e aluno. Então, quando a gente fala dessa relação de colocar a avaliação no centro, até dei uma pincelada há pouco com vocês, não é uma avaliação tradicional, mas eu posso fazer tanto a avaliação do professor para o aluno, como também do aluno para aluno, do grupo de alunos para um aluno ou de grupo para um grupo, né? Então, isso é bem bacana da gente pensar, né? Que, na verdade, então, realmente ela não se extinguiu os 4Cs, mas foi uma evolução. Dos 4Cs, a gente chegou nos 5Es,
que é esse modelo que, enfim, a história já trouxe, eu já passei rapidamente para vocês ali, né? E é bacana porque com isso a gente percebe que com os 5Es existe essa preocupação da gente estruturar, vamos assim dizer, uma aprendizagem que tem essa finalidade, né, de desenvolver tanto as habilidades como as competências do século XXI, né? A educação 4.0 está aí, a gente falou em alguns webinários sobre a questão da cultura maker, o pensamento computacional, aprendizagem por projetos, criatividade, inovação, resolução de problemas. Então, tudo isso a gente aí vem trazendo junto com os 5Es, né? Por essa evolução dos 4Cs para os 5Es, possibilidades que vão desde a capacidade de promover a comunicação entre os alunos, a argumentação entre eles, e da mesma forma, a gente pode até possibilitar diversas interações que vão ali viabilizar para a nossa aula um diálogo ativo e discussão entre todos esses estudantes também. Beleza? Bom, para compreender os 5Es, eu queria abrir rapidamente aqui para vocês. Eu vou passar brevemente por uma descrição, né, do que seriam cada um deles aqui, mas eu queria abrir rapidamente para vocês. Vocês têm alguma pergunta até o momento, alguma dúvida que tenha ficado do que eu falei até então, dessa evolução, principalmente dos 4Cs para os 5Es? Isso é bem importante porque na internet vocês vão encontrar muitas atividades que vocês vão poder se basear na prática de vocês, mas que ainda considera os 4Cs. Isso não quer dizer que elas estão inviáveis ou algo do tipo. Simplesmente houve uma evolução. Agora, esse ponto está claro para vocês com relação a da onde que surgiu, né, os 5Es? Posso dar sequência? Se conseguirem dar um sinal positivo aí para mim, pode ser pelo chat mesmo. Tudo ok? Eu vou considerar que tá tudo certo, tá, gente? Meu medo é que tenha acontecido alguma coisa aqui com conexão e não sei se vocês estão recebendo a informação. Belezinha, então? Vou dar sequência aqui, tá? Então, com relação, então, aos 5Es, vamos entender agora como que é constituído, né? Ou melhor, qual seria uma descrição, uma forma de entender cada um deles? Tá? Acho que é um bom guia aí para seguirmos aqui. Começando pelo envolver, pessoal. Quando a gente se refere ao envolver, é o momento, tá, de sensibilizar o aluno sobre um determinado assunto ou conteúdo. Assim, o nosso aluno vai ter interesse em participar, estar engajado e se sentirá confiante para a aula. Então, o envolver, em muitos casos, não vou dizer a totalidade, mas em muitos casos, eu nem vou necessariamente manusear ali, pôr a mão na massa já com os kits. O envolver pode ser desde uma contação de histórias, a criação de um jogo, alguma dinâmica entre os meus alunos. Para os mais velhos, uma pesquisa, uma leitura que eles podem fazer sobre um determinado assunto, né? E eu tenho uma temática principal, uma temática norteadora da minha aula. E antes de eu conectar ali já a mão na massa, já a prática com os meus alunos, eu faço aqui no envolver justamente essa questão da contextualização, é aonde que a gente vai chegar. Com isso, não fica separado aquela coisa de já chegar na sala, já fazer ali a parte das criações e não ter tido uma sensibilização anterior, né? De forma a trazer os conhecimentos que os alunos eles têm previamente àquela aula, né? Então, eu vou trazer um exemplo aqui de uma aula sobre Guerra Fria, tá? Com Lego Education. É, eu posso provocar para os meus alunos o que que eles sabem sobre isso, o que que eles já viram sobre, tá? Isso para os alunos do ensino médio ali, por exemplo, né? E eu posso provocar essa questão ou
propor uma pesquisa em cima desse assunto, né? E que eles desenvolvam ali uma discussão, façam algumas anotações, tudo isso para realmente engajar a temática principal do que vai ser ali feita junto com o Lego Education. Então, o envolver é esse processo prévio, onde a gente vai realmente trazer ali discussões, dinâmicas, pode ter jogos, contação de histórias, N situações que venham antes da mão na massa. Tá claro isso para vocês? Envolver, ok? Alguém consegue me mandar aí um ok no chat? Pegou a ideia de como que a gente começa dos 5Es, e o primeiro deles é o envolver? Boa, Larissa, legal. Então a gente tem aí o primeiro E, que é o envolver, tá? O segundo E, quando a gente passa por ele, que é o explorar, aqui a gente encontra mais mão na massa agora, tá? Por quê? O objetivo aqui é desenvolver habilidades de trabalho em equipe, concentração, investigação científica e resolução de problemas, isso de acordo com o seu foco ali, até mesmo a proposta do conjunto que eu estou trabalhando, né? Então, isso é importante ser considerado também. Mas nessa etapa, é importante que o aluno ele saia do senso comum, que ele pense de diferentes formas, com diferentes estratégias, tá? Aqui que vai acontecer, então, aquela temática que eu propus ali no processo de envolver os meus estudantes, agora eu vou colocar em prática isso com uma montagem agora mais contextualizada, tá? A exemplo, vamos pensar numa aula ali para educação infantil, por exemplo, que eu trabalhei o tamanho das coisas. É que determinados objetos, se eu colocá-los eles em conjunto, um tem um tamanho menor do que o outro, por exemplo, tá? Aí, com isso, eu posso, aqui na fase do explorar, agora que as crianças entenderam esse conceito de tamanho, agora eu tenho que fazer uma competição ali de quem consegue fazer uma torre de Lego que tenha um tamanho, que tenha a mesma altura, melhor dizendo, né? A mesma altura de um aluno, do aluno mais baixo da turma ou do aluno mais alto, por exemplo, né? Eu não vou para montagem direto. Entende que no envolver, eu contextualizei, trabalhei ali medidas, como que eu vejo qual que é a altura de alguém, por exemplo. Daí aqui, na montagem, já os alunos vão trazer esses conhecimentos que foram adquiridos anteriormente, né? Isso é um exemplo apenas, mas realmente a gente vê a mão na massa acontecendo mais ativamente nessa etapa. E é o momento para eles pensarem realmente, melhor dizendo, praticarem, até mesmo com a alternativa do erro, tá? Então, é o momento ali, principalmente quando a gente pensa nesses conjuntos que já trazem a questão da programação, né? Em que eles vão ser desafiados a chegar ali num resultado, no processo de prototipação e testagem, e enfim, muita coisa pode dar certo, muita coisa pode dar errado, mas continuamente está tendo uma aprendizagem. Então, por isso que é um processo de explorar, é exploratório aqui, tá? É bacana também porque geralmente são atividades conjuntas, então comumente as aulas elas são feitas em equipes, então realmente pensem ali, 4, 5 alunos reunidos em uma equipe, múltiplas ideias, como que isso se organiza, como que isso se estabelece. Então, a gente entra aqui desde aprendizagem por projetos, temos aqui um pouquinho de design thinking também, né? De como colocar ali em ordem a coisa e o que que eu vou fazer de fato. Então, tudo isso vai acontecer na fase do explorar, tá? Geralmente, tá? Quando vocês vão ver os tempos que são dedicados para cada uma para cada um dos Zs, né? Quando tem os planos de aula, geralmente o explorar é o que mais demora, tá? Porque é a fase que eles têm que reconhecer as peças ali, qual é o objetivo por trás, né? O que eu quero desenvolver. Então, muita coisa pode ser nova, por isso que a gente entra nessa questão do senso comum, beleza? Quanto ao envolver, quanto ao explorar, desculpe, beleza por aí? Posso ir para o próximo E? Boa, Larissa aí também falou ok.
Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, vão mandando aqui para mim no chat, tá? Nós temos mais uma hora aí pela frente, mas a ideia é que vocês realmente aproveitem bastante, ok? Beleza, então passamos pelo envolver, pelo explorar e agora o explicar. Aqui a gente visa desenvolver habilidades de comunicação, argumentação, persuasão, na sua oratória e retórica e até mesmo saber falar em público. Lidar com aspectos emocionais, como a questão de ficar ali com nervosismo, medo, ansiedade, é também uma etapa importante do trabalho colaborativo. Em um resumo bem resumido, é a hora do show, tá? Aquilo que a gente cria, beleza, concluí, fiz aqui o que foi proposto pelo professor, obrigado, até a próxima aula. Não, a gente não está satisfeito com isso, não. O intuito realmente é ir além e possibilitar que os alunos eles apresentem, tá, as suas criações, façam ali uma discussão de como que eles chegaram naquele resultado, né, uma explanação em cima de como que eles chegaram ali naquele resultado, se deu muito certo, se deu muito errado, se ficou de acordo com as expectativas ou tem uma grande barreira ali entre quais eram as expectativas dos alunos e qual foi a realidade, né, do produto final deles. Como que eles pensaram, olha, a gente não conseguiu chegar no resultado esperado, mas a gente pretende melhorar, é isso que a gente quer fazer. É o momento também para que as outras equipes, elas possam interagir nesse processo, tá? E possam trazer contribuições para todas as equipes. Então, olha, percebi aqui que você está mostrando aqui a sequência de blocos. Se você trocar o bloco A pelo bloco B, pode ser que ali a sua programação vá reagir de uma forma melhor. Então, justamente esse espírito de trabalho colaborativo vai acontecer por aqui também, tá? Sempre lembrando, que eu vou falar ali por último, da questão do avaliar, mas a todo momento aqui, ó, o avaliar está acontecendo junto do envolver, junto do explorar e até mesmo do explicar. O professor, de forma atenta ali, está fazendo as suas considerações, participando desse processo como figura ali que traz tantas provocações como alguns insights, né, de quais caminhos que as equipes podem percorrer, mas que também ele possibilite ali de trazer feedbacks, até no processo de explicar, é bacana que o professor traga os feedbacks para os seus alunos, como também as próprias equipes tragam feedbacks uns para os outros aqui, tá? Então, o avaliar já se faz presente nessa etapa também, ok? Se tiver alguma dúvida quanto ao explicar, a gente vai ver mais na prática ali quanto à questão dos 5Es, quando eu mostrar alguns exemplos de planos de aula para vocês. Mas indo aqui para o quarto E, que é o elaborar, aqui, ok, depois de todos esses feedbacks, as explanações e as apresentações ali que os alunos fizeram, do que eles criaram, de como que eles pensaram, todas as críticas e sugestões que foram recebidas, né? Chega a hora da gente, tudo pode ser melhorado, assim podemos dizer, né? Então, vai depender da proposta de vocês, mas como que eu posso evoluir a minha montagem? Então, aqui é o momento para se fazer os ajustes, de pensar ali, talvez, quando envolve a questão de locomover um robô, por exemplo, dependendo da proposta da aula de vocês, propor, por exemplo, uma corrida entre as montagens, né, se essa for a proposta da aula, ou alguma competição saudável entre os colegas, mas é dar um passo além, tá? Então, que a gente não deixe escapar todas essas críticas e sugestões e feedbacks que vieram ali no processo de apresentação e que de forma praticamente imediata ou para a próxima aula, dependendo do tempo que vocês têm disponível, e novamente a proposta ali da aula de vocês, os alunos já possam colocar em prática tudo isso que veio anteriormente, tá? Então aqui, lendo rapidamente para vocês, aqui o aluno, né, é para o aluno organizar de maneira sistemática suas ideias e hipóteses. Aqui ele utiliza tanto a aprendizagem que construiu a partir de suas pesquisas de forma individual, como também leva em conta os feedbacks, críticas e sugestões, né? Resumindo, é esse passo além com base em todo esse conhecimento recém-adquirido dos outros Es, ok? E finalizando, né, o avaliar, aqui é bem bacana porque, novamente reforçando aquilo que eu trouxe antes para vocês,
não consiste em simplesmente ir lá dar uma nota de 0 a 10 para o meu aluno, uma carinha feliz, ou vamos assim dizer, um visto, né? Isso a gente já está superando. Quando a gente fala de tecnologia, é interessante que a gente supere esses modelos tradicionais, né? Não faz sentido eu ter ali uma tecnologia para fazer aquilo que eu fazia, para fazer exatamente a mesma coisa que eu fazia sem a tecnologia, né? É tipo você ter uma lousa digital, mas usar ela como se fosse o quadro de giz, né? Então, é tipo isso. É a mesma coisa que com Lego. Então, aqui é uma oportunidade de você sair da sua zona de conforto também como professor, né? É, Então, fazendo brevemente a leitura aqui para vocês, não consiste em dar uma nota final ou medir o conhecimento específico do aluno em um assunto, mas na percepção de um processo de aprendizagem, em que ele é avaliado na sua habilidade em trabalhar em equipe, lidar com frustrações, receber feedbacks, levantar hipóteses, realizar investigações científicas, se comunicar e tornar compreensível seu conhecimento adquirido, né? Existem várias formas de fazer isso. Vai depender muito de como que você está organizado, a quantidade de alunos envolvidos também. É sempre bacana, numa oportunidade, vocês trazerem também o feedback individual para cada aluno, tá? Pode ser que às vezes vocês não consigam fazer esse feedback individual numa única aula, mas ali depois vocês terem feito pegar novamente como exemplo os planos de aula que a própria Lego disponibiliza, né? Não são planos de aulas isolados, eles estão organizados geralmente em unidades, né? Principalmente para os kits mais recentes aí. Então, pode ser que depois que eu termine uma unidade, ali eu separe uma aula para conversar aluno por aluno, entender cada situação que aconteceu, ou no meio dessa unidade, né? Para garantir que não tenha uma perca ali de engajamento dos meus alunos quando a unidade for encerrada, mas é uma alternativa. Mas sempre pensar novamente aquela fala ali que eu trouxe anteriormente, né? De que pode ser do professor para o aluno, do aluno para o aluno, de uma equipe para um aluno, ou de equipe para equipe. Existem múltiplas formas de se avaliar nesse processo. E até mesmo do aluno para o aluno também, tá? Deixa eu voltar aqui para minha tela principal agora. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Vocês entenderam então agora que existem esses 5 E's, eles são a metodologia por trás, né, do desenvolvimento dos planos de aula. A Lego adotou esse modelo. E queria saber se alguém poderia compartilhar comigo, nem necessariamente visando o Lego, tá? Vocês podem deixar o Lego nesse momento como algo ali, nesse momento, não é o nosso principal ponto agora. Que eu queria saber de vocês, alguém consegue imaginar trabalhar com esses 5 E's no cotidiano de vocês, de qualquer forma? Ah, olha, sou professor aqui de educação física e consigo ver o desenvolvimento de uma aula seguindo dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ou algum professor de matemática aqui, língua portuguesa, educação infantil, ou até alguma experiência que vocês tenham feito, pode ter sido com ou sem Lego. Alguém gostaria de falar como que vocês, agora com essas informações, ou com o que vocês já fizeram, já praticaram, vocês conseguem ter essa noção, esse insight? E não precisam focar em todos os 5 E's, mas de uma forma bem geral, como que vocês olham que isso poderia funcionar em qualquer área da educação? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Seria ótimo ouvir vocês, se é possível. E adorar, na verdade. Temos alguém comentando ali no chat. Vamos lá, se alguém quiser abrir o microfone, fiquem à vontade também, tá? Se alguém quiser abrir o microfone, pode falar aqui na sala tranquilamente, sem problemas.
Temos uma pergunta aqui da Milena. A Lego tem algum modelo de autoavaliação? Tem sim, tá? Dependendo ali dos planos de aula que vocês forem usar, eles trazem ali algumas instruções também, tá? De como fazer essa autoavaliação, tá? O que que a gente pode provocar ali para que os alunos realizem esse processo de conhecimento deles. Tem, por exemplo, uma que é bem legal, e, por exemplo, no encerramento de uma aula, Milena, você pode separar peças de três cores do Lego. Uma cor representa um desempenho A, que o aluno ele imagina que ele atingiu. Uma outra peça considera um desempenho B, que ele imagina que ele atingiu ali também. Ou a outra peça considera um desempenho C, tipo, ali também. Então, é como se fosse, olha, um desempenho baixo, um desempenho médio, ou um desempenho alto, né? E é bacana dessa forma, porque a gente consegue comparar com a turma ali, olha, eu aqui sou o bloco azul, que significa que eu estou dentro da média, eu acho, né? Eu passei por várias etapas, tive que passar por muito tempo na testagem ali, até chegar no resultado esperado. Não atingi 100%, mas gostei do que eu concluí aqui no final, né? Mas a gente vai passar um pouquinho sobre isso também, tá? Existem vários modelos, mas eu gosto desse dos blocos, por exemplo, né? De trazer ali agora, pessoal, peguem um bloco de uma cor, sendo a cor vermelha significa tal coisa, a cor laranja ali significa outra coisa, e a cor azul significa uma outra coisa, né? Eles podem daí fazer essa autoavaliação também, certo? Vocês estão quietinhos hoje? Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer aqui de exemplo para vocês alguns planos de aula, tá? Que não são os da Lego Education, na verdade. Alguém aqui conhece a plataforma Brick Academy? Já ouviu falar dela? Faz uso dessa plataforma? A Milena já mandou aqui que não conhece. Alguém mais não conhece também? Temos aqui Wellington, Marcelo, Laísa, Damares, Thalita. Já ouviram falar dessa plataforma? Ah, a Larissa conhece, muito bom. O nome da plataforma, Marcelo, é Brick Academy. A Larissa já trabalha com essa plataforma. Bem legal que você faz uso dela. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Para quem não conhece a plataforma do Brick Academy, eu vou mandar aqui no chat para vocês o link também, tá? Para quem quiser abrir. A plataforma Brick Academy, pessoal, é uma plataforma desenvolvida aqui pelos especialistas da Lego Education do Educacional, tá? E é a única plataforma brasileira Lego Education, tá? Então, é bacana porque a gente traz aqui nessa plataforma informações sobre cursos, webinars, planos de aula também. E o que eu mais gosto entre as possibilidades que ela traz para a gente é que é uma plataforma que, no nível de planos de aula, ela é abastecida numa comunidade de educadores. Então, você, professor, que acabou de desenvolver uma super aula e você quer compartilhar isso com outros professores, deixar isso de uma forma, vamos assim dizer, pública, né, para que professores de outras cidades, de outros estados, possam consultar essa aula que você fez e adaptá-la ou segui-la de acordo com o que você se propôs a fazer. O que é legal aqui na plataforma? Temos aqui um campo, não só dos planos de aula já publicados, mas eu, como professor, posso enviar um plano de aula também. Eu venho aqui enviar um plano de aula, e eu preencho esse formulário com as informações, tá? Eu posso mandar imagens, eu dou um título para minha aula,
qual que é o resumo, né, desse plano de aula também. Eu trago aqui no suporte ao professor quais são os objetivos, o que vai precisar de material, recursos adicionais, quais são os padrões educacionais da BNCC, as habilidades ali, né? Recurso de aprendizagem híbrida, né? Quando eu tiver tipo, não todos os alunos reunidos em um único momento, presencialmente, alguns acompanhando até mesmo online, ou se organizarem de formas ali de rodízio, a trabalhar com os conjuntos, né? A preparação dessa atividade também, o material do aluno, o que ele vai precisar, às vezes, além do Lego, às vezes vai precisar de cartolina, papel, lápis, tesoura, material escolar, ou até mesmo sucata, depende da proposta que vocês podem trazer. E olha que legal, na criação do plano de aula aqui, ele é desenvolvido pelos 5 Es. Então, o professor vem aqui, traz a descrição de qual que é o envolver, o que vai ser a etapa do explorar, explicar, do elaborar e do avaliar. Também ele pode aqui escrever dicas para os professores e até algumas questões de como diferenciar ali a minha aula também, certo? Essa plataforma, depois que o professor faz um envio de uma aula aqui para a gente, na sequência, nós fazemos uma curadoria dessa proposta, né? Os nossos especialistas aqui, eles analisam o conteúdo que foi inscrito e identificam ali se está de acordo ou não com os padrões estabelecidos pela Lego, né? Então, realmente, também, além dessa fase do professor vir aqui fazer a inscrição de uma aula, ele vai possibilitar também, posteriormente, essa curadoria do nosso time. Estando tudo ok, tudo certo, a aula vai ser divulgada aqui na plataforma para a comunidade de educadores que utilizam, tá? Os planos de aula do Brick Academy, eles são disponibilizados para as escolas que fazem uso dos conjuntos Lego Education e que são parceiras do educacional. Então, se você se enquadra nesse contexto, olha, eu trabalho com Lego Education e sou parceiro de vocês, mas não estou usando o Brick Academy, aproveita, tá? Você pode vir aqui, você não paga nada por isso aqui também, tá? Os conteúdos, basta você vir aqui no topo, é que eu já estou logado, tá? Mas vocês que não estão logados na plataforma, vai ter um campo aqui chamado Fazer Login. Quando vocês irem ali no Fazer Login, vai ter um formulário para vocês se registrarem, você vai informar o nome, a escola de vocês, o telefone, o e-mail, e o time que opera essa plataforma vai receber essa informação de que teve um novo cadastro, né? E se a gente verificar ali, ok, é uma escola que realmente é parceira do educacional, faz uso dos kits da Lego Education, aí a gente libera ali a plataforma como um todo para vocês, tá? Então, vale a pena. Quem não conhece, é uma boa experiência, porque tem bastante material aqui, tem dicas, tem informações de cursos, webinars que a gente realiza ao longo do ano. Muito bacana vocês terem aqui ela como suporte também, para além dos planos de aula que a Lego já oferece para vocês, tá? E para falar um pouquinho sobre a composição dos 5Es na prática, eu separei 4 aulas aqui da plataforma que foram aqui inscritas por professores parceiros, tá? Então, pretendo passar um pouquinho aqui por elas com vocês. A começar por uma aula de educação infantil, tá? Essa aula foi criada aqui, ó, pela Joyce Lopes, tá? E informações que nós encontramos que foram informadas aqui na plataforma. Essa aqui é uma aula que dura ali aproximadamente de 30 a 45 minutos. Ela é voltada para a educação infantil e ela tem o nível iniciante, tá? Quando você for cadastrar uma aula, você pode cadastrar como iniciante, intermediário ou avançado, tá? A proposta da aula é Bichos de Jardim. Esta aula tem como objetivo construir conhecimento sobre o universo do jardim e os bichos. Aí a gente tem aqui as informações quanto ao suporte ao professor, tá? Então, quais são os objetivos dessa aula? Essa aula tem como objetivo construir conhecimento sobre o universo do jardim e os bichos, conhecer os bichos do jardim, desenvolver valores e atitudes de respeito para com a natureza, tá? Também tem informações de qual conjunto que eu vou utilizar, o 90-90 são os blocos duplos, né? Então, que comumente são utilizados ali pela educação infantil.
Anos iniciais também é uma proposta, né? Os alunos de primeiro e segundo ano também podem fazer uns trabalhinhos, faz sentido ali também. Temos aqui com relação, recursos adicionais não tem, mas tem a questão dos padrões educacionais. Então, aqui a professora Joyce colocou quais são os itens, né, da BNCC relacionados aqui, por exemplo, a essa proposta de atividade, tá? E recursos de aprendizagem híbrida. Os alunos poderão fazer essa atividade utilizando outros recursos, como, por exemplo, desenho, pintura, ou utilizando palitinhos também, né? Então, entram outros elementos ali que é bacana, até com relação à configuração dos kits que eu tenho. Eu posso fazer uma coisa inicial com outros tipos de materiais, para que depois eu passe eles para os conjuntos da Lego, tá? A preparação da aula. Então, ela pede aqui, né, que separe ali um espaço da sala de aula e deixe já montado um jardim, para que quando as crianças entrem, já se deparem com um ambiente diferente e acolhedor. Um jardim não necessariamente, pessoal, ali vocês vão fazer um jardim completo na sala de aula, né, mas que tragam elementos, até ser elementos lúdicos, até mesmo construídos com o próprio Lego, né, que remetam à imagem de um jardim, tá? Aí, como que acontece? Primeiramente, aqui, ó, na fase do envolver, essa proposta de atividade, a, a Joyce traz para a gente o seguinte, que primeiramente, a gente pode começar essa aula trazendo uma história. Ela introduz aqui a personagem Beatriz, que sempre admirava pela janela um lindo jardim, e que sempre ela sentia ali vontade de ir lá fora no jardim, de deitar na grama, de observar ali as joaninhas. Porém, ela tem tanto medo do que pode acontecer que não tem coragem de ir até lá. Então, ela passa a tarde inteira vendo o jardim através da janela e não vai ali no jardim. Vocês, professores de educação infantil, vocês têm muito mais talento para dar essa aula. Então, vocês vão ali se fantasiar e contar. A Beatriz sempre admirava pela janela e tudo mais, aquela coisa que qualquer criança vai ficar encantada com a história que vocês forem contar, né? Depois disso, vocês podem trazer ali alguns pontos para as crianças conversarem sobre essa história, né? Por exemplo, olha, do que vocês acham que a Beatriz tem medo? O que pode acontecer no jardim? Vai vir história mais doida uma do que a outra ali, tá? Vocês conhecem algum bichinho que vive no jardim? Né? Ali a questão de conhecimentos, vamos assim dizer, recém-adquiridos ou conhecimentos prévios que as crianças trazem para o ambiente da sala de aula. Vocês sentem medo? Se você fosse Beatriz, o que faria, né, na situação dela? Você também ficaria ali só observando ou você também iria para o jardim, né? É o momento também que vocês podem enfatizar a importância dos insetos na natureza, né? E pode aprofundar ali algumas questões sobre curiosidades também, trabalhar ali formigas, né? E outros insetos que fazem parte desse ecossistema. Aí eu trago para vocês. Eu vou ler aqui de volta para vocês a descrição do envolver, que é o quê? Para sensibilizar o aluno sobre um determinado assunto ou conteúdo. Assim, ele terá interesse em participar, estará engajado e se sentirá confiante para a aula. Vocês percebem, conseguem identificar o envolver nessa etapa aqui que foi proposta pela professora Joyce? Fez sentido para você? Está de acordo com essa proposta de trazer uma contextualização inicial para os alunos de vocês? Faz sentido aqui? Mandem aqui no chat. Entendi, consegui fazer a relação, ou não ficou claro a proposta ali referente à descrição do que seria o envolver, para isso sendo feito num plano de aula. Tá claro para vocês? Qual foi a ideia, como que a professora ali relacionou essa proposta do jardim na primeira etapa, que é o envolver? Se conseguirem mandar aqui no chat para mim, eu agradeço. Ou podem. Ah, Milena mandou um beleza. Pode usar os recursos de emojis também. Muito bom, Milena. Legal. Wellington, Marcelo, Larissa, Damares, Thalita estão acompanhando aí. Posso dar sequência?
Valeu aí por falar, Larissa. Perfeito. Legal. Vamos então para explorar. Nessa proposta de atividade da professora Joyce, os alunos agora eles irão pôr a mão na massa e irão construir um jardim com os bichinhos que eles mais gostam, tá? É bacana também que vocês podem chamar os alunos de dois e dois para que eles podem ir até a frente e ver o jardim e os bichinhos que você montou previamente, né? Então, se você ali preparou ali algumas peças de Lego já com os seus insetos favoritos, por exemplo, representados, eles podem dar uma olhada e isso pode servir de inspiração para eles, ok? Nessa fase do explorar, então, eles vão usar ali esses conhecimentos que foram recém-adquiridos na etapa anterior da aula. E você pode até trabalhar, pessoal, 10 minutinhos aí, vamos lá, vamos ver o que, que vocês conseguem pensar. Pensem no jardim do sonho de vocês. Qual o bichinho que vocês mais gostam, uma borboleta, uma formiga, uma joaninha, que eles possam representar ali nessa criação que eles vão fazer. Ok? Uh, É bacana também, após cada grupo construir o seu jardim, vocês podem incentivá-los a usar a criatividade e construir jardins diferentes, né? Então é interessante aqui nessa etapa também que eles saiam da zona de conforto, né? Criem um jardim ali que seja a identidade dos alunos, né? Que não fique, seja uma cópia necessariamente do que vocês criaram ali para exemplo, né? O explicar é o momento em que as crianças elas vão trazer, vi aqui que você colocou uma formiga, que legal. Quais são as características da formiga? O que torna uma formiga uma formiga? O que ela come? Aonde ela vive, né? E pode também trazer ali, olha, para cuidar das formigas, o que eu preciso fazer, né, para garantir que elas sempre estejam ali na natureza, né? O que que eu posso fazer como humano, né, para ter esse cuidado com a natureza? Então, é o momento de trazer discussões que possam ser trabalhadas com os alunos. Essa é a proposta aqui colocada. Já no elaborar dessa proposta, já diz o seguinte, né, de promova uma exposição de jardins. Deixe que os alunos vejam o trabalho uns dos outros e que eles brinquem juntos com os bichinhos da natureza, né? Pode até pensar em criar um painel ali, uma exposição, chamar os professores das outras turmas ou até mesmo outros alunos para verem ali exatamente o que foi criado, né? Se você está trabalhando nesse momento com seus alunos sobre natureza, é um momento bem bacana de criar, por exemplo, uma exposição para que a escola visualize também ali todas as criações que eles fizeram. É uma alternativa que poderia ser feita também para ampliar aí a gama de visualização desse material. E o avaliar, a professora traz o seguinte aqui, né? Observe se os alunos conseguiram construir o jardim e os bichinhos. Se tiveram dificuldades, se conseguiram reconhecer os bichos do jardim e o que sabem sobre cada bichinho. Se eles sentem medo de algum bichinho, o que acharam mais difícil de fazer. Aqui nessa etapa, lembrando, quando a gente já conhece o avaliar, não necessariamente ela tem que acontecer no final. Pode acontecer ali, por exemplo, enquanto as crianças estão na fase do explorar, eu já posso identificar com eles, olha, tô vendo que você está montando uma joaninha, né? Você gosta de joaninhas? Você já viu uma, já pegou na mão, né? E trazer essa questão do protagonismo ali, incentivar essa exposição, vamos assim dizer, do crescimento ali da criança no sentido de interação, dela trabalhar as ideias dela na comunicação também, o que a gente sabe que é muito importante. Beleza? Temos aí como padrão também, não vou entrar nesse detalhe, mas as aulas do Brick Academy, elas trazem dicas para o professor e alguns recursos que podem ser ali diferenciais nessa elaboração também, tá? Gostaram desse plano de aula? Não sei se temos professores aqui de educação infantil. Vocês acham que seria aplicável ao cotidiano de vocês uma aula nesse sentido, tá? O que que vocês acharam aí? Eu particularmente adorei, tá? Eu gosto bastante dessa questão lúdica que os conjuntos dos anos iniciais da Lego proporcionam. É um plano de aula bem interessante, né? Eu posso não só trabalhar essa aula, mas eu posso relacionar com várias outras ali que eu vou desenvolver com os meus alunos, principalmente nessa questão de imersão quanto à natureza, né? Então é um complemento aí que eu achei bacana.
Legal, Larissa? Que bom que você gostou. Larissa, eu vi que você comentou lá em cima que você já faz uso da plataforma, né? No momento que você tiver a oportunidade, manda uma aula aí pra gente também, tá? Seria um prazer ter aí você na plataforma do Brick Academy, tá? Quando quiser colaborar com alguma coisa, fique à vontade para mandar pra gente, tá bom? Pois bem, então esse aqui foi um exemplo de uma aula de educação infantil, tá? Eu separei uma outra para fazer essa imersão com vocês em cima dos 5Es também, uma que já é recomendada ali para alunos de terceiro ao quinto ano, tá? É uma aula um pouquinho mais longa, a previsão dela ali é de 45 a 60 minutos, mas ela está no nível iniciante também. O nome dessa aula é Divertidamente. Quem aqui já assistiu o filme, a animação, né, que leva esse nome também, que é a inspiração para essa aula, inclusive, ou até mesmo já trabalhou esse filme em sala de aula? Alguém já teve essa experiência? Eu pergunto isso porque eu já vi vários colegas meus, tá, que já tiveram essa oportunidade de trabalhar com essa aula também. Milena, você deu um sinal de beleza? Você já trabalhou divertidamente com os seus alunos? Sim, eu dou aula de projeto de vida também, além da robótica. Perfeito. Já trabalhei com eles. Como que foi isso? O que que você fez exatamente? Foi ali na questão do emocional deles, eles entenderem o momento deles? Como que foi isso exatamente? Você pode falar um pouquinho? A gente falou um pouco sobre as emoções, como se fosse um emocionômetro, em Uhum. relação às cores, como eles estavam se sentindo, associando sempre as cores, como você falou, da autoavaliação também. Perfeito. Fica aí a dica para os colegas que estão aqui, tá? Vocês. E é bacana que é um filme, pessoal, que assim, a gente consegue trabalhar com ele em qualquer faixa etária, tá? Já vi algumas atividades aí que já foram feitas com ensino médio, fundamental, até mesmo educação infantil, de uma forma bem mais lúdica. A criança não tem ali muita autonomia para dizer, às vezes, como ela está se sentindo, em que momento que ela está, mas ela consegue se identificar com os personagens, por algum motivo, né? Ela consegue fazer uma relação ali, me sinto parecido com esse, que é mais introvertido, mais alegre, mais espontâneo, mais desesperado e tudo mais, né? Então a gente consegue fazer essas pontes também. Fica aí uma dica, tá? Um parênteses aqui dado, que é uma animação bem bacana de se levar para a escola também, tá? Nessa proposta aqui é parecido com o que a professora Milena comentou, só que aqui no caso fazendo uso do Lego, né? Então, aqui, os sentimentos e emoções são sensações dos seres humanos. Temos que aprender a lidar com eles. Saber reconhecer as suas emoções e as dos outros é muito importante na construção de habilidades sociais. Aqui, plano de aula criado pela Ana Paula Faria. Então, os objetivos aqui dessa aula é reconhecer e nomear as emoções, identificar as suas próprias emoções e as dos outros, entra bem essa coisa da autoavaliação aqui também. É, Você vai precisar para essa aula o kit também do Construindo Emoções aqui. Na verdade, o primeiro ali foi do Blocos Duplos, né? Então aqui é o Construindo Emoções. Recursos adicionais que podem ser utilizados, notebook, folhas em branco ou riscantes, dependendo do que você tiver disponível ali. Itens da BNCC também, não vou entrar em detalhes, mas só para falar para vocês que estão aqui presentes alguns, tá? E recursos de aprendizagem híbrida. O professor apresenta o kit Lego na videoaula e os alunos, por meio do desenho, utilizando diversos riscantes, como giz, cera, canetinhas, lápis de cor ou massinhas, representam as emoções, seguindo o roteiro de atividades. Isso aqui é legal quando não tem oportunidade de, por exemplo, os alunos estarem ali todos no mesmo local, que está mais flexível agora para isso, né? As atividades praticamente presenciais, pelo menos em grande parte de território nacional, já estão aí, ok, acontecendo, né? Mas numa situação em que algum aluno precisa acompanhar de forma híbrida, né? Existe aí a possibilidade de se adaptar a essa aula também, tá? A preparação parecida com a outra, né? Então, se eu for fazer uma transmissão da minha aula, né? É bom se certificar ali de que tá tudo certinho, ou se tiver a própria sala, né? Que vocês possam realizar as atividades tranquilamente, tá? O envolver. Então, como que seria aqui, ó? Por meio do vídeo,
Apresentar as emoções e fazer uma sondagem dos sentimentos despertados durante o dia do aluno. Converse com as crianças sobre os sentimentos que aparecem no vídeo. Mostrar os blocos Lego, tá? Os rostos que são as emoções, tá? Então, ali, o Construindo Emoções tem esses blocos, tem essas carinhas, tá? Que podem representar, por exemplo, a raiva, o nojo, a tristeza, a alegria e o medo, tá? E que eles possam ali dar nome para essas peças, né? Então, pode usar como referência o próprio filme do Divertidamente, né, para fazer isso. O vídeo em questão, ele está aqui, ó, tá? Tem um vídeo aqui que pode ser apresentado para os alunos e que vai trazer à tona essa questão das emoções para eles, ok? Eles fazem essa relação aí com o que tem ali no Construindo Emoções. O explorar. Faça um jogo de mímica. O aluno deverá sortear uma das carinhas do kit Lego, sem mostrar para os outros colegas. Ele deverá fazer mímicas para que os outros demais adivinhem. Você pode explorar e simular as emoções envolvidas no vídeo, além de expressões faciais e outras formas de nomear o sentimento, né? Então, ali, eu quero pegar ali o alegria. Então, eu vou ter que fazer em mímicas, às vezes, dependendo para um grupo fechado, ou para todos os alunos ali, né, para ver se eles acertam qual que foi ali a carinha que eu escolhi, certo? Então aqui eu já vou entrando nessa questão de perceber que o alegre de um pode ser diferente do alegre do outro, né, que mesmo quando nós temos o conceito, né, alegria, a forma como nós executamos, né, uma pessoa introvertida e extrovertida, né, duas pessoas, na verdade, que uma é mais introvertida e outra é mais extrovertida, quando for apresentar alegria, elas vão ter formas diferentes de apresentar isso de uma forma social, né? Socialmente falando. Então a gente pode perceber esses pontos também. Aqui no explicar, por meio da brincadeira, abordar a variedade de emoções que nós podemos sentir e mostrar às crianças a importância de expressar seus sentimentos. Peça para que eles contem sobre como foi a experiência de interpretar sentimentos e qual deles é o mais difícil e o mais fácil para eles, né? Aqui no Para o Elaborar, peça para que cada um crie um boneco ou uma cena de algum momento vivido com a família no final de semana, em que eles sentiram algum dos sentimentos do vídeo, né? Ali sendo os sentimentos, a raiva, o nojo, a tristeza, a alegria ou o medo, né? E que eles se sintam confortáveis, claro, de apresentar isso para os colegas. Procure ouvir cada aluno, identificar as emoções relatadas. Após a rodada de apresentações, criar uma história apresentando todos os sentimentos citados. Ao fim, pedir para que eles reconheçam o seu sentimento na história. Aqui nas avaliações, né, com relação à avaliação, a gente pode avaliar a participação dos alunos, a habilidade de expressão e transmissão das ideias e pensamentos, bem como a escuta ativa e o respeito pelos demais, tá? Um diferencial aqui que seria bacana, se tiver a possibilidade, de assistir o filme divertidamente e também explorar aqui outras formas de emoções, tá? De trabalhar com o sentimento raiva, tá? Explosões de tinta na parede, arremessando várias tampinhas com tintas e fazendo uma obra de arte, né? Temos vários artistas aí que as frustrações, a raiva, foram colocadas em obras hoje que são referências aí, cânones, né? É uma alternativa também para a gente trabalhar com os nossos alunos. Pegaram a ideia? Conseguiram ver de volta os 5 E's acontecendo aqui? Fez sentido para vocês? Tudo certo? Se conseguirem me mandar um beleza, a Milena mandou ali, ou pelo chat também, ou pode abrir o microfone se alguém se sentir confortável. Tenha vontade. Show de vocês aqui comigo também. Beleza? Qualquer coisa me avisem, tá? Eu separei aqui por último um que a gente pode fazer agora a nível de robótica, vamos assim dizer, tá? Isso aqui é uma proposta de aula que pode ser realizada com Spike Prime.
Ela tem ali uma duração de 45 a 60 minutos e é indicada do 6º ao 9º ano, tá? Então, essa proposta de aula aqui, por exemplo, ela traz o título de Vamos Salvar o Planeta, né? E nesta aula vamos iniciar uma conscientização de que qualquer ser humano é um produtor de lixo e trazer uma proposta tecnológica para reverter o problema de lixo em nossa esfera social. Então, novamente, tem quais são os objetivos, que você vai precisar, além do kit do Spike Prime, vídeos, imagens que podem ilustrar ali a questão da proposta da aula, os padrões educacionais da BNCC e tudo mais, tá? O envolver aqui nessa aula, ele pode começar com um vídeo introdutório, para iniciar a discussão sobre o tema. Então, tem um vídeo aqui que o professor Felipe trouxe como uma sugestão, né, que vocês podem colocar aqui. E a ideia é que, na sequência, vocês tragam, então, como que isso acontece no dia a dia de vocês, como é feita a separação, como é feita a coleta, passa o caminhão, em que dia da semana, vocês sabem quando que passa o caminhão de lixo na rua de vocês, vocês têm que levar em algum lugar, como que é trabalhado isso, né? Então, é um momento de envolver, de realmente contextualizar esse processo, tá? Já no explorar, aqui a gente vai iniciar uma discussão sobre os tipos de lixo. Pedir aos alunos que eles coletem objetos de dentro da escola e do qual, né, e também eles vejam ali qual tipo de instrumento tecnológico mais se adequa para coletar cada tipo de lixo. Então, tal tecnologia faz sentido para lixos recicláveis, tal tecnologia para lixos não recicláveis, ou simplesmente lixo orgânico, plástico, vidro, pensar nesse sentido. Os alunos deverão criar desenhos com protótipos dos instrumentos tecnológicos para a coleta de cada tipo de lixo. Dividir, daí, na sequência, a turma em grupos e cada grupo ficará responsável para elaborar um protótipo para cada tipo de lixo, tá? Então, pode ser orgânico, plástico, vidro, etc. Né? Os alunos deverão, com a ajuda do professor, elaborar com as peças do kit Spike Prime os protótipos que eles desenharam, né? Então, já pensando, ok, agora temos aqui esse desenho, como que a gente vai colocar isso no Spike, né? É uma alternativa. Vou explicar. Após a elaboração do protótipo, os grupos deverão explicar o que criaram e sugerir como esse protótipo poderia ser criado, levantando dados, materiais e tudo mais, né? Então, é o momento aqui de explanar, tá? Com o grupo interno, como a turma como um todo também. Qual foi a ideia, se deu certo ou não, quais materiais que foram utilizados e tudo mais, certo? O elaborar, após a elaboração, no caso, o professor deverá direcionar o trabalho adequando cada protótipo a um instrumento funcional e proporcionar aos alunos um novo olhar sobre suas situações, buscando desenvolver melhorias, soluções aqui, na verdade, tá? Buscando desenvolver melhorias e novas opções. E para finalizar, avaliar. A avaliação consistirá no funcionamento adequado de cada protótipo e na sua facilitação para o processo de coleta seletiva e nas anotações realizadas pelos alunos em seus diários de bordo. É legal que nessas aulas aqui com Spike Prime e Spike Ascension, geralmente o aluno tem o próprio espaço dele para colocar as suas anotações, né? Ele pode também ali salvar alguma configuração, né, de uma programação que ele teve alguma dificuldade, ele quer guardar para não ter tanto problema nas próximas vezes, quais foram os principais desafios, se deu tudo certo ou nem tudo deu tão certo assim. Mas, enfim, uma proposta muito bacana aqui, tá? Eu trouxe 3 exemplos para vocês, só para mostrar o seguinte, tá? Eu trouxe um exemplo aqui da educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Nesses 3 casos, perceberam que o passo a passo é o mesmo? O 5E está aqui presente. Claro que ele vai ser trabalhado na prática de uma forma aqui para a educação infantil, de uma outra forma para os anos do Fundamental 1, Fundamental 2 e até mesmo ensino médio. Tá? Eu não vou passar aqui para vocês, mas eu também separei um aqui, ó, vocês podem olhar na plataforma depois, um para ensino médio com Spike Prime também, que é lançamento de projetos.
Essa aula aqui traz uma introdução que o professor poderia falar um pouquinho sobre sobre a Guerra Fria, por exemplo, né? Que tinha aquela competição de que eles faziam várias tecnologias ali, explosivas e tal, nunca lançavam de um país para o outro, né? Por isso era a Guerra Fria, não tinha um impacto diretamente ali deles lutarem uns com os outros, mas faziam várias coisas nesse sentido. E a ideia é que os alunos desenvolvam ali um protótipo com o Spike de lançamento de projetos. Essa aula traz toda essa instrução também, né? Trabalha com alguns conceitos da física já aqui, por isso que acaba sendo mais direcionado para o ensino médio, certo? Deixa eu avançar aqui, então. Então, ficou claro para vocês, pessoal, essa questão quanto à presença dos 5Es na Lego Education? Trouxe 3 exemplos de aula, mas com o intuito de mostrar que, na verdade, quando a gente começa a utilizar, seja os planos de aula da própria Lego Education, ou os que nós disponibilizamos aqui no Brick Academy, ou outras fontes, acaba geralmente seguindo essa estrutura. Certo? Dando sequência aqui com vocês, então, deixa eu abrir aqui para vocês rapidamente, só um segundo. Se tiverem perguntas, tá, alguma coisa, por favor, me avisem aqui no chat, tá? É, Passando rapidamente aqui para vocês, então, a título de informação, caso alguém não conheça, existem os planos de aula oficiais da Lego Education, que vocês podem consultar lá no Lego Lessons, tá? Então, eu venho aqui, eu mandei o link aí no chat para vocês, caso vocês queiram salvar. E aqui, eu quero pegar aulas do Spike Ascension. Ele faz um filtro aqui para mim, tá? E está organizado em unidades. Então, tem essa unidade aqui, ó, que ela é distribuída em 7 planos de aula, por exemplo. Estão vendo? É uma alternativa para trabalhar aqui, tá? Ou, por exemplo, eu posso escolher por série, né, quais aulas que eu gostaria de verificar, ou por assunto. Então, a Lego oferece uma gama de materiais para vocês consultarem, mas que naturalmente vocês tenham aí a possibilidade de criar relações, né? Digo, atividades conectadas à própria realidade de vocês, né? Aqui vem com uma introdução, uma forma de vocês iniciarem, mas a gente vê que naturalmente os professores aí também acabam criando, e não do zero, tá? Eu posso pegar uma aula que já está no meu planejamento, ok? Ali, se eu não sou um professor diretamente ligado à robótica, mas eu tenho ali uma aula de história e eu quero trabalhar alguma coisa, de que forma que eu posso relacionar a robótica com isso, né? Quando eu entendo os 5Es, eu consigo saber exatamente em que momento eu consigo colocar ali a robótica na minha atividade, por exemplo, tá? Por isso que é bacana de trabalhar com esse modelo. E também vou mandar para vocês aqui o link do 1 por 1 caixa de ideias, tá? Essa aqui é a nossa central de ajuda do educacional, tá bom? E aqui temos várias pílulas de conteúdos sobre vários módulos que nós temos aqui da Lego Education, tá? Então, tem aqui a questão de planos de aula, algumas informações sobre robótica, 1 por 1 caixa de ideias, o Make Coder, o Make Explorer, Make Mover, Make Starter. Temos vários videozinhos aqui que vão trazer algumas introduções para vocês e que valem a pena de vocês consultarem, tá? Tem algumas edições anteriores da maratona que vocês podem consultar aqui também.
Então, tem edições da Maratona de 2021, que a gente falou sobre locação Lego Eagle Maker, sobre o Spike Lovers também, e um webinar que nós fizemos sobre Lego Education na Maratona de Verão de 2022, tá? Então, tem muito material aqui em formato de webinar, vários vídeos que foram até gravados por professores parceiros nossos, inclusive, tá? Que podem ser consultados aqui nessa área também, fica de ajuda para vocês, ok? Dito tudo isso, queria saber se vocês têm alguma pergunta final, alguma dúvida que tenha ficado. Imagino que muitos aqui, eu conheço alguns nomes que estão aqui, né? Eu sei que alguns aqui já trabalham com os conjuntos, ou começaram muito agora, então estão fazendo essa imersão nos 5Es mais recentemente, ou se não, já estão trabalhando há mais tempo com os 4Cs, por exemplo, né? Mas queria ver como que estão as coisas aí. Se você tem uma pergunta, alguma dúvida que tenha ficado. Tudo ok? Se está tudo certo, vou pegar aqui para vocês, mandar aqui no chat também. Eu vou mandar para vocês. Acabei de mandar aqui no chat o último link, tem vários links aqui, se vocês quiserem saltar eles. Eu mandei a lista de presença, tá? Então, é importante que vocês preencham para que tenha aí o direito ao certificado de participação do nosso encontro de hoje, tá? Espero que vocês tenham curtido demais, mas podem ser bem sinceros lá no formulário. É uma temática que ela é presente amplamente, tá? Eu também vou compartilhar com vocês, por exemplo, caso vocês queiram dar uma lida depois, eu vou mandar aqui para vocês uma uma matéria que nós lançamos no blog do Educacional há algum tempo atrás. Inclusive, foi daí que eu tirei a fala do meu colega Daniel, tá? Que ele falou um pouquinho ali sobre a questão dos 4Cs para os 5Es. Tá aqui nesse link que eu mandei aqui no chat. Ali dá uma explicação, um texto falando sobre essa questão dos 5Es hoje na Lego Education. Traz ali, basicamente, grande parte das coisas que eu comentei aqui com vocês hoje. Mas fica aí também para leitura, caso queiram aprofundar um pouquinho mais, tá? O link está aberto e disponível para vocês consultarem também. No mais, se não tiverem mais perguntas, então, né, eu agradeço demais a participação de vocês. Espero que tenha sido bem aproveitado e que faça a diferença na prática docente de vocês aí que trabalham com Lego Education. Temos uma pergunta da Larissa, olha só. Em relação aos 5Es, eu não tenho dúvidas. A única dificuldade que encontro é em relação a projetar novas construções em relação ao kit do Spike Ascension. Algum webinar sobre essa temática? Nós temos, eu acho que a gente já fez, Larissa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar, porque eu lembro de alguma coisa que a gente fez na temática do Jornada Embaixadores da Inovação no ano passado, que a gente trouxe alguma fala sobre montagens com Spike Ascension, tá? De algumas fontes, informações referentes a isso. Se você já preencheu lá a lista de presença, eu já fiz uma anotação aqui, tá? Já coloquei uma nota aqui no meu celular sobre a tua pergunta. Se você colocou lá, eu vou lembrar do teu nome ali, tá? Se você não colocou a lista de presença ainda, lá no comentário da lista de presença, insere lá a informação, tá? Olha, gostaria de mais informações sobre criação de novos projetos com Spike Ascension, tá bom? Se não tiver esse webinar, se for um delírio aqui na minha cabeça, agora eu acho que não, tem alguma coisa que a gente fez sobre Spike Ascension ano passado, eu vou levar isso como uma sugestão. A gente está coletando bastante sugestões aqui de webinars que a gente pode fazer ao longo do ano, tá? Então, se não tiver alguma coisa preparada nesse sentido, a gente pode ver de fazer. Beleza? Respondido a tua dúvida?
Ótimo. Então, pessoal, valeu demais aí. Um bom final de quinta-feira já para vocês, tá? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Lembrando que tem mais maratona amanhã, é o último dia. Quem quiser consultar lá a programação, fiquem à vontade também. Valeu, obrigado e até a próxima.